Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos dar sequência aos nossos estudos nessa unidade 2. Aqui é o professor Jean Nobre e juntos nós iremos abordar um novo conteúdo. Vamos a ele, então? Aí está, aula de número 35. O objeto de conhecimento para essa aula serão os experimentos aleatórios, espaço amostral e estimativas de probabilidade por meio de frequência de ocorrência. O detalhamento, probabilidades ou estimativas por meio de frequência e ocorrências, ok? Então, nós iremos falar sobre as probabilidades. Vamos lá, então. Olha só, probabilidades. Chegamos na parte da matemática que estuda os fenômenos aleatórios. No nosso dia a dia, a gente observa esses fenômenos aleatórios e damos a eles o nome de probabilidade. Quem já não ouviu aquela frase, né? Um raio nunca cai no mesmo lugar. Será que isso é verdade? Em se tratando de probabilidade, isso é possível sim. A chance é muito pequena, mas é possível, ok? Então, quando a gente fala de probabilidade, nós falamos de possibilidades, tá? Pode acontecer, como pode não acontecer. E é claro, nós também temos aqueles eventos impossíveis, tá? Que são alguns casos particulares. Mas normalmente esses fenômenos são divididos em aqueles fenômenos que têm muita chance de acontecer contra aqueles que têm pouquíssima chance de acontecer. Professor, dá um exemplo de um fenômeno raro de acontecer. Acertar na Mega Sena, né? É um fenômeno difícil de acontecer, mas pode acontecer. Só para vocês terem uma ideia, no caso específico da Mega Sena, onde você joga ali apenas 6 dezenas, né? A chance de você ganhar é 1 em 50 milhões, tá? Então, veja, é uma chance muito pequena. Se a gente transformar isso para porcentagem, a gente vai ver que é um número muito pequeno, uma chance realmente muito ínfima de você acertar as 6 dezenas. Mas é possível acertar. É possível também acertar 5 dezenas. E aí, nesse caso, a chance de acertar ali as 5 dezenas já é maior do que acertar as 6, né? Até porque quem acerta as 6 dezenas ganha ali o prêmio máximo, portanto, um valor maior, né? Enfim, então, são fenômenos que têm pouca chance de acontecer, mas pode acontecer sim, tá? Um fenômeno que tem grande chance de acontecer, por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade, uma moeda. Uma moeda você sabe que ela tem cara e coroa. Quando você joga uma moeda para cima, você tem 50% de chance de acertar, olha só, né? Como nós temos só cara ou coroa, então a chance ali é de 50%. Então, um fenômeno que você tem chance de acertar, tá bom? Enfim, a gente vai falar sobre esses experimentos aleatórios, tá? Mas antes a gente vai esmiuçar um pouquinho as definições de probabilidade e aí ao longo da aula a gente vai encaixando esses exemplos aí, beleza? Vamos lá para a nossa cartela? Para a gente começar então. Então vamos aqui definir o que é um experimento aleatório, tá? Vamos lá. Considere que vamos jogar uma moeda para cima diversas vezes, sempre da mesma forma e no mesmo lugar, deixando-a cair sobre uma superfície lisa. E vamos registrar a face que fica voltada para cima, ok? Então, esse é o experimento, é pegar uma moeda, jogar ela uma vez e ver o que é que vai sair. Se sair cara, você vai lá e anota. Aí você pega a mesma moeda, joga da mesma forma, como ele está dizendo aqui, né? E aí você registra a próxima ocorrência, se vai ser cara ou coroa. E assim você vai fazendo ali numa determinada quantidade de vezes, tá? Esse é o experimento. Nessa situação, não somos capazes de prever a cada lançamento se o resultado será cara ou coroa. Este é um exemplo de experimento
aleatório. Então veja, apesar de ser um experimento relativamente simples, você só tem duas possibilidades. Ou é uma coisa ou é outra, né? Apesar disso, você não tem como prever o que vai acontecer, né? Você faz ali uma estimativa. Você tem 50% de chance de sair cara ou de sair coroa, por exemplo, tá? Mas prever de forma acertada, 100%, nós não temos. Por quê? Porque como se trata de duas possibilidades, então nós temos exatamente 50%, ou uma coisa ou outra. Diferente de um dado, né? Todo mundo conhece um dado, um cubo que você joga sobre a mesa. O dado, ele tem 6 faces. Então, a chance de sair, por exemplo, um número 2, será que é a mesma chance de sair um número 3? Ou será que é a mesma chance de sair um número 5? Será que são as mesmas chances? Claro que são. Por quê? Porque você tem 6 possibilidades. Então, a mesma chance que eu tenho de tirar o número 2 é a mesma chance que eu tenho de tirar o número 5, tá? Agora, por exemplo, qual é a chance de eu tirar um número 0? Será que isso é possível? Será que eu posso tirar o número 0 no lançamento de um dado? Nós temos aí o exemplo de uma situação, de uma ocorrência impossível de acontecer. Porque nós não temos o principal, que é o caso favorável. O que são os casos favoráveis? É aquilo que pode acontecer, tá? O espaço amostral, que a gente vai falar daqui a pouco, são todas as possibilidades que nós temos. Então, no caso do dado, o meu espaço amostral é igual a 6, porque eu tenho 6 faces nesse dado, tá? E os meus casos favoráveis são os números que podem sair. Pode sair o 1, pode sair o 3, pode sair o 5. Mas veja que é impossível sair o 0, porque não tem 0 no dado, né? Então, nesse caso, nós temos o evento impossível, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa cartela. Um experimento é dito aleatório quando, em condições idênticas, pode apresentar resultados diferentes. A variabilidade do resultado acontece pelo que chamamos de acaso. Então, é aquela situação, né? A situação do acaso, é o imponderável, tá? Os resultados possíveis de um experimento aleatório formam um conjunto que chamamos de espaço amostral. Então, vamos guardar essa expressão aqui, que a gente vai usar bastante, tá? Daqui para frente, espaço amostral, ok? Então, conforme eu falei para vocês agora há pouco, no caso de um dado, qual é o conjunto que nós temos para o caso do dado? Então, eu tenho os números de 1 a 6, certo? Os números de 1 a 6. Então, esse é o meu espaço amostral, ok? Esse espaço amostral, na matemática, pessoal, ele geralmente é representado por esse símbolozinho aqui, o ômega, tá? Ômega. É conhecido como a ferradura de cavalo, tá? Então a gente representa o espaço amostral com essa letrinha aqui. Então no caso de um dado, o meu espaço amostral será igual a 6, já que eu tenho 6 faces nesse dado, tá certo? No caso aí, os eventos é aquilo que eu espero que aconteça, tá? Então, como assim, professor? Eu quero que saia um número 4, por exemplo. Então, qual é a chance de sair um número 4, tá? Qual é a chance de sair um número 2? Esses são os eventos, é aquilo que eu espero que aconteça. Qual é a chance de sair um número par? Então veja que a chance de sair o número par já será bem maior do que a chance de sair somente o número 4, por exemplo, ou o número 5. Eu ampliei aqui as minhas possibilidades, logo a chance será maior. Então é mais fácil eu tirar um desses 3 números aqui do que eu tirar apenas um número, não é verdade? Então esses serão os nossos, que nós chamamos de evento, tá? No lançamento de uma moeda, o espaço amostral veja, no caso da moeda,
como nós só temos duas possibilidades, o meu espaço amostral para a moeda será apenas 2, 1 e 2. Acabou. Não tem outra possibilidade. Tá? Não existe outra possibilidade. A não ser se a moeda cair de quina, né? Mas aí já é uma situação que ela não vai ser registrada. Ou vai cair cara, ou vai cair coroa. E ponto final. Tá? A chance de sair uma cara. A chance de sair uma cara, nesse caso, será 1 em 2. Por quê? Porque eu só tenho uma única cara nessa moeda contra 2 do meu espaço amostral. Tá? Então são os casos favoráveis contra os casos possíveis. Vamos seguindo aqui. Espaço amostral e evento. Espaço amostral e evento. Então, é um conceito estatístico relacionado a situações aleatórias. A probabilidade de um evento é indicada por um número entre 0 e 1. Sendo 0 um evento impossível. Lembram do caso que eu falei para vocês sobre o dado? De sair um número 0 no dado? Então esse é um caso de evento impossível, porque como eu não tenho o número 0 no dado, então esse número ele não pode sair. Portanto, tem um evento impossível. E um evento certo. Então, quando eu tenho aqui o resultado igual a 1, ou seja, 100%, logo eu tenho um evento certo. Tá? É chamado aqui evento certo. O cálculo da probabilidade de um evento é realizado pela razão. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra razão, significa divisão, tá, pessoal? Razão é a mesma coisa que divisão, ou ainda uma fração. A razão, pela razão entre o número de casos favoráveis ao evento, tá? E o número de casos possíveis. Professor, dá um exemplo aí, vamos lá. Veja, pegar aqui novamente o espaço amostral de um dado. Preste atenção, ó. Esse aqui é o espaço amostral de um dado, beleza? São essas 6 possibilidades que podem ocorrer. Não existe outro, apenas essas 6. Tá? Pergunto a você, eu vou criar aqui um evento. Olha só, evento sair par. Ou seja, esse aqui é um evento, sair par, ou seja, sair um número par. Para esse evento aqui, quais são os casos favoráveis que eu tenho? Vamos lá? Quais são os números pares que eu tenho nesse espaço amostral? O 2, o 4 e o 6, beleza? Então esses são os casos favoráveis. O meu espaço amostral é o total que eu tenho no conjunto, tá? Então eu tenho os casos favoráveis, sair par, que é o 2, o 4 e o 6, contra os casos possíveis, que é o meu espaço amostral, tá? Vou fazer uma pergunta para você agora. Qual é a chance que eu tenho, ou melhor, vou mudar a pergunta. Será que eu tenho mais chance de tirar um número par ou de tirar um número 5, por exemplo? O que você acha? Vamos provar isso matematicamente? Acompanha comigo. Olha só. Sair um número par. Vamos calcular a probabilidade de sair um número par. Então, probabilidade de sair um número par. Eu vou dividir os casos favoráveis. Quem são os casos favoráveis? É o 2, o 4 e o 6. Portanto, eu tenho 3 casos favoráveis. Ok? Então, eu vou dividir os casos favoráveis pelo meu espaço amostral. O espaço amostral é o total que eu tenho, é o total de elementos que eu tenho no conjunto. No caso aí, 6. Tá? Olha quanto é que vai dar isso aqui. Eu consigo simplificar essa fração por 3. Vai ficar 1 sobre 2. Tudo bem? Simplifiquei a fração por 3.
1 sobre 2. Transformando 1 sobre 2 em porcentagem, eu vou chegar em 50%, ok? Nós já estudamos porcentagem, a gente já sabe como é que transforma uma fração numa porcentagem, tá? Eu vou chegar em 50%. Então, a chance de eu jogar esse dado e sair um número par é de 50%, ok? Perceberam que é a mesma chance de eu jogar uma moeda e sair uma cara ou uma coroa, né? Apesar de eu ter uma quantidade maior no meu espaço amostral, mas em compensação, os casos favoráveis também são maiores. Por isso que eu tenho a mesma probabilidade, tá? Agora vamos calcular a probabilidade de sair apenas um número. Vamos lá? Olha só. Está aqui o meu espaço amostral. Beleza? Eu quero que saia, nesse lançamento, vou criar aqui um outro evento agora. Evento sair 5. Ou seja, evento sair o número 5. Pergunto a vocês, quem são ou quem é o meu caso favorável nessa situação aí? Eu tenho um único caso favorável. Tá? É só sair 5, não tem outra. Então, a probabilidade de sair o número 5 vai ser igual aos casos favoráveis, que nessa situação aí vai ser o número 1, já que eu só tenho um único número, né? 5, contra o meu espaço amostral. Beleza? Então, transformando aqui essa fração em porcentagem, nós teremos aí, ó, exatamente 16,66% apenas, ok? 16,66%. Vejam, à medida que eu diminuo os meus casos favoráveis, eu diminuo a chance de eu acertar também, né? Lá em cima, eu tinha 3 casos favoráveis, tá? Contra o mesmo espaço amostral, que são 6. Aqui, nesse segundo evento, eu também tenho 6 no meu espaço amostral. Porém, eu só tenho um caso favorável contra 3 lá de cima. Porcentagem lá, a chance maior, 50%, né? Contra 16,66%. Então vocês perceberam que o evento ele está diretamente relacionado com essas duas variáveis, tá? O espaço amostral e os casos favoráveis, tá? Quando você muda uma dessas duas variáveis, você também muda a chance de acertar. Bacana? Vamos seguindo então. A gente vai só finalizar aqui a definição, reforçar na verdade, né? A definição do espaço amostral de evento. Então o espaço amostral é o conjunto formado por todos, veja, por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Se todos os resultados têm a mesma chance de ocorrer, o espaço amostral é chamado de equiprovável. Uma outra expressão muito utilizada na probabilidade. Veja, se todos os resultados têm a mesma chance de ocorrer, tá? Esse evento é chamado de... Esse espaço amostral, né? É chamado de equiprovável. E o evento é um conjunto particular de resultados de um experimento aleatório. Então, não te esquece, o evento, no caso ali do dado, são os números que eu quero que saia. O evento é aquilo que eu espero que aconteça, tá? Ok? É aquilo que eu espero que aconteça. Eu espero que saia um número par. Vou torcer para sair o número par. Esse é um evento. Ah, eu vou torcer para sair o número 5. É outro evento, tá? Professor, e qual seria a chance de sair o número 2? Ora,
a chance de sair o número 2 é exatamente a mesma de sair o número 5, tá? Porque aqui cabe uma observação. A gente não alterou o espaço amostral, tá? Se eu não alterei o espaço amostral, significa que a chance é exatamente a mesma. Diferente de uma caixa de bolinhas, por exemplo. Você tem uma caixa de bolinhas com 10 bolas, né? Aí você... Qual é a chance de sair uma bolinha de número 5? Aí você vai lá, calcula a chance de sair a bolinha de número 5. Tirou a bolinha de número 5. Essa bolinha que você tirou de dentro dessa caixa, ela não volta mais. Então ali, na próxima jogada que você for fazer, você não terá mais o mesmo espaço amostral. Ou seja, você não terá mais 10 bolinhas. Você só terá 9 bolinhas. Então você diminuiu, você alterou o espaço amostral. Consequentemente, a chance de tirar um outro número também não será a mesma, tá bom? Vamos voltar lá. Tudo bem, então evento, né, é um conjunto particular de resultados de um experimento aleatório. E a frequência, né? O que vem ser a frequência? Repetindo o lançamento de uma moeda 160 vezes, registramos os 160 resultados e depois contamos o número de vezes que deu cara, né? Nesse caso aqui foi 52, e o número de vezes que deu coroa. Nesse caso foi 108. Com isso montamos a tabela, tá? Ah, professor, mas o senhor falou que a chance de sair uma cara é a mesma de sair uma coroa, então não deveria ter saído 80-80, né? Veja, apesar da gente ter 50% de chance de sair ou cara ou coroa, mas isso não é uma garantia. Você vai jogar a moeda para cima, tá? Você tem a chance de 50%, mas não é garantia de que aquilo vai ocorrer. Por isso que aqui nós não podemos dizer que é 80, que vai sair 80 caras, né, e 80 coroas. Estão entendendo? Apesar de ser a mesma chance, mas os eventos aqui, eles podem dar diferentes, tá bom? Vamos lá, então. Bom, então aqui está o registro, né, desse experimento que foi feito. Cara e coroa. Saíram 52 caras e 108 coroas. Beleza. Aí, nós temos agora uma definição para frequência relativa. Na probabilidade, frequência relativa, ela é calculada, pessoal, levando em consideração os casos favoráveis, aqui no caso 52, tá? Contra o meu total, o espaço amostral, tá? Vamos entender dessa forma. Como assim, professor? Por exemplo, eu quero calcular a frequência relativa para o caso do evento cara, tá? Quantas vezes saiu? Quantos resultados eu obtive, né? 52. 52 contra 160, tá? Porque foram feitos 160 arremessos. Desses 160, saíram 52 referente à cara, tá? Qual é a frequência relativa desse experimento aí, tá? Então veja, dividindo aqui 52 por 160, eu vou obter 0,325, tá? Transformando isso em porcentagem, ou seja, multiplicando por 100%, tá? Eu vou obter 32,5, tá? Subir mais um pouquinho aqui para não atrapalhar a transmissão de Libras. 32,5%, tá? Ou seja, a frequência relativa para esse caso aqui, das caras, né, será de 32,5%. Vamos ver agora para o caso da coroa? Então, mesmo raciocínio, tá? Frequência relativa para a coroa.
frequência relativa, coroa, 108, dividido pelo total de arremessos que foram feitos, tá? Então vai ficar 108 dividido por 160. Isso aí vai dar 0,675, tá? Convertendo aqui novamente para porcentagem, vai ficar 67,5%. Ou seja, notadamente, aqui nessas 108, né, a minha frequência relativa será maior. 67, na verdade eu vou colocar aqui para ficar certinho, 32,5%, e aqui ficou 67,5%. Nesse campo aqui da tabela, vai ficar a fração, tá? A frequência relativa, para o caso da cara, vai ser 52 contra 160. E para a coroa, 108 contra 160 também, tá? Por que 160, professor? Porque nós somamos aqui os dois valores, tá? 52 mais 108, deu esse total aqui, 160. Beleza? Vamos seguindo aqui, nosso tempo já está indo embora. Quando realizamos um experimento determinado, o número de vezes, chamamos frequência de um resultado, o número de vezes que ele ocorreu, tá? Então veja, nesse caso aqui da nossa tabela, 52 é a frequência, tá? 108 também é a frequência, ou seja, é a quantidade de vezes que aquele fenômeno ocorreu. No caso da frequência relativa, essa palavra aqui, relativa, significa que é em relação ao total que eu tenho, de 160, tá? Por isso que recebe esse nomezinho aí. Aí ele segue. No experimento citado, a face cara foi registrada 52 vezes e coroa 108 vezes. Denominamos frequência relativa de um resultado a razão, ou seja, a fração, a divisão entre a frequência desse resultado e o número total de realizações do experimento. Então, nesse caso, o número total, 160, né? E as frequências que eu tenho, 52 e 108. A frequência relativa pode ser apresentada na forma decimal ou em porcentagem, fazendo as divisões aí, ok? Então, aqui só para a gente ver os cálculos que nós já fizemos até o momento, veja, dividimos a frequência pelo total, obtivemos a frequência relativa. Transformando esse decimal em porcentagem, nós temos 32,5, tá? Mesma coisa aqui para o caso da coroa, frequência contra o total. Resultado decimal, transformando em porcentagem, 67,5. Olha essa situação, problema aqui, rapidamente. Um experimento de um lançamento de um dado comum de 6 faces. Considere o espaço amostral, tá, representado aqui pelo ômega, como sendo o conjunto de todos os resultados possíveis. O evento A é definido como obter um número par. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Veja, eu quero que saia um número par. Vamos ver se essa afirmação é verdadeira? Letra A. O espaço amostral alfa, né, é de 1 a 6. Isso aqui é verdade? Verdade, tá? Nós já vimos que no caso do dado, esse é o espaço amostral. E o evento A, qual é o evento? 2, 4 e 6. Quais são os números pares que eu tenho nesse espaço amostral? O 2, o 4 e o 6. Então, a letra A é verdade, tá? A letra A é verdadeira.
Vamos para a letra B agora. O espaço amostral, ômega, né? É 1, 3 e 5. Isso aqui é o espaço amostral? Não, né? Isso aqui é falso, porque eu sei que o espaço amostral é tudo isso aqui. Letra C. O espaço amostral, ômega, é 2, 4, 6. Mentira também, né? Isso aí não é espaço amostral, isso aí pode ser considerado um evento. O espaço amostral também está errado. Esse aqui não é espaço amostral, então falsa também. Letra E. O espaço amostral ômega é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, isso aqui é verdade. E o evento A é 1, 3 e 5. Isso aqui é falso. Por quê? Porque qual é o evento? O evento é sair um número par. E 1, 3 e 5 não é par. 1, 3 e 5 é ímpar. Por essa razão é falso também. Então a alternativa A, de fato, é a alternativa verdadeira, tá? Porque ele quer que... Esse aqui é o evento, ó, obter um número par. Eu quero que saia um número par, ok? Não cabe outra possibilidade. Eu vou jogar e eu vou apostar que vai sair um número par, tá bom? Então, pessoal, essas são as introduções sobre o conteúdo de probabilidade. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!